Aê. Boa noite, tudo bem, pessoal? Aqui é Débora Chiari, sou fundadora da Túnel do Brinquedo, caso você ainda não me conheça, uma empresa de locação de produtos infantis que existe há pouco mais de 2 anos e meio. E eu estou aqui para falar mais sobre o negócio e inspirar mais as pessoas que queiram entrar no mundo da locação. Eu acredito muito nesse negócio e é por isso que eu estou aqui compartilhando cada vez mais a minha experiência e dando os meus relatos. E hoje eu quero falar de um assunto que, na verdade, eu comecei na terça-feira, que foi até, se você perdeu a live, né, ela tá salva aqui, mas foi eu peguei esse assunto através dos directs que eu recebo. Então, eu vi que era uma coisa muito constante e eu trouxe o assunto de terça-feira, e hoje é meio que complementar, né? Na terça-feira eu falei muito se eu me arrependia, né? Em algum momento eu já me arrependi em ter largado, abandonado a minha carreira como engenheira. Como eu disse, não abandonei nada, né? Você dá uma conferida lá para você entender o que eu estou falando. E hoje eu quero falar da questão do tempo, né? Ah, mas trabalhando com a locação eu vou trabalhar menos, né? Eu já ouvi isso algumas vezes, inclusive. E eu queria compartilhar aqui a minha experiência, o que eu acho desse assunto, né? E aí, aproveitando, a gente vai falar também bastante do tempo, né? Em relação o seu tempo de qualidade, as prioridades que você dá no seu dia a dia. Então, primeira pergunta. Na locação, eu vou conseguir trabalhar menos? É uma pergunta um pouco capciosa, né? Porque, assim, a gente sabe que qualquer área que você for empreender, principalmente se você for fazer sozinho, uma empresa que você... o eu empresa, né? Não é empresa, eu empresa. A gente sabe que tudo depende da sua dedicação, o do seu conhecimento, do seu esforço, certo? Ok. Então, lógico que a empresa ela só vai crescer, só vai se desenvolver, só vai se destacar se você colocar a sua transpiração e a sua energia naquele negócio, certo? Por que então eu defendo que a alocação de brinquedos ela é um modelo de negócios muito eficiente, principalmente para mães que queiram empreender, por conta da flexibilidade, principalmente. Por conta você não precisa ter horários para fazer tudo, você não precisa ter um horário comercial de atendimento, até porque, muito provavelmente, até o próprio atendimento, que eu acho que é o que fica mais engessado ali, acaba sendo de pessoas que têm a vida muito próximas às suas. Então, até no encontro agora essa semana da mentoria que está rolando, se você não sabe, eu dou um curso, né, o Método Locação na Prática, que a gente aborda nessa primeira turma, eu dei de bônus uma mentoria onde a gente faz encontros semanais. E aí, até nessa segunda-feira, eu estava falando, nem me lembro direito qual era o assunto, mas eu cheguei na questão de que o atendimento da locação, se você quiser, você consegue fazer um atendimento 24 horas, ou mediante a sua disponibilidade, porque quem já trabalha nesse negócio sabe que tem muito contato, por exemplo, 10 horas da noite, meia-noite, 3 horas da manhã. E aí, o que a gente imagina? E a gente que é mãe sabe. Muito provavelmente aquela mãe parou para amamentar, foi a hora que conseguiu colocar todo mundo para dormir, e aí foi lá, pegou o celular e começou a resolver as coisas que ela precisa. Então, quando eu falo da possibilidade da locação de produtos infantis para a vida de uma mãe, é justamente isso. Não significa que ela vai trabalhar menos, tá? Comparado com qualquer outra atividade. Significa que ela vai conseguir trabalhar conforme a sua disponibilidade. Claro, né? Uma das coisas que eu defendo também é que o modelo de locação de produtos infantis, ele proporciona para a gente poder escolher, tá? Então, assim, vamos supor que você queira... Eu já até falei isso aqui algumas vezes. Se você quiser estabelecer um limite de horas para trabalhar durante o dia ou durante a semana, como eu já te falei várias vezes aqui, é um modelo de negócio que você não precisa trabalhar todos os dias, entendam? Quando eu falo não precisa trabalhar todos os dias, não é que assim, não, o negócio se faz sozinho. Lógico que não.
nada é milagroso. Se eu chegasse aqui com uma proposta de trabalho incrível, que você ganhasse 20 mil reais por mês trabalhando pouco, ia ser ou era milagre ou era ilícito. Então, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que, assim, você pode sim definir a sua disponibilidade semanal para conseguir trabalhar. Então, foi o que eu fiz. Por isso que eu estou falando que é possível. É através da minha experiência, da minha transformação que eu estou aqui falando para vocês. Que é possível você escolher horas semanais ou horas diárias, enfim, de acordo com a sua disponibilidade para trabalhar. E outra, se você quiser, né, estabelecer um teto, falar, não, é o tanto de tempo que eu vou trabalhar, consequentemente, vai ser o tanto de faturamento que eu vou ter. Porque uma coisa é totalmente proporcional à outra. Tudo bem, se a sua vontade for essa de estabelecer o seu teto, limite ali, ó, é isso que eu vou trabalhar e, consequentemente, isso que eu vou ganhar, ok, é possível, você consegue tranquilamente, limita o número de brinquedos, limita o número de horas trabalhadas, limita o faturamento, consequentemente. Porém, falando de novo por experiência, foi o que aconteceu comigo quando eu entrei no mundo da locação. Se você se apaixona por um negócio, dificilmente você vai querer estabelecer um teto. Falo de novo por experiência própria. Quando eu parti, né, do CLT para empreender, eu também tinha um pouco dessa ideia. Falei, não, mas eu quero trabalhar, eu quero trabalhar menos. E aí eu entendi, logo que eu comecei a Tune, eu entendi que, na verdade, não era o que eu não queria trabalhar menos. Eu queria ter o meu tempo melhor aproveitado, que era coisa que eu não tinha. Ou seja, o problema não era trabalhar mais ou menos horas. O problema é eu poder decidir que horas que eu vou trabalhar, ou eu decidir quantas horas eu vou trabalhar naquele dia, ou eu decidir de que forma vai ser toda a rotina. Aí eu entendi que eram coisas completamente diferentes. Porque o problema não é você achar que você trabalha muito. Geralmente, tá? Eu recebo alguns directs falando disso. E geralmente, o que eu consigo perceber? Não é que a pessoa, né, a mulher, que 99% aqui do público são mulheres, são mães, não é que essa mulher, ela está reclamando de trabalhar, ela não está reclamando que ela trabalha demais, ela está reclamando que ela está sobrecarregada, geralmente ela está num emprego que ela não gosta mais das funções que ela exerce, e ela está entendendo que o tempo que ela gasta ali é um tempo meio que desperdiçado, que ela poderia sim estar com os filhos dela, que ela poderia estar na casa dela, que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa sem estar exercendo aquela função que ela exerce. Então, a grande... eu vejo que o grito de socorro, às vezes, que eu recebo aqui, não é um pedido de socorro porque trabalha muito, né? Quando a gente vai olhar lá a origem do negócio, não é questão de trabalhar muito, a questão é que tá fazendo uma função que não gosta. E aí qualquer coisa vai ser muito, tá? Pode ser até um emprego 6 horas diárias. Se você não faz aquilo que você gosta, se você já não se sente mais satisfeito, realizado naquilo que você está fazendo, já vai ser muito. Então, eu comecei a entender essas semelhanças entre posso falar até os depoimentos que eu recebo aqui, né? Porque às vezes são depoimentos do tipo, nossa, eu me identifiquei super com você, ou, poxa, você acha que isso é para mim? Aí me explica a situação dela, e eu consegui identificar essas semelhanças, que é exatamente isso. O problema não é trabalhar muitas horas, o problema é trabalhar em algo que não gosta, exercendo uma função que não gosta, não se sentindo valorizada, não só financeiramente, mas também, né, valorizada de reconhecimento, fazendo coisas que não gostam, enfim. E aí eu comecei a entender que é realmente isso que acontece, porque eu sempre paro e eu volto na minha experiência. Então, sempre que eu recebo algum tipo de comentário, tem alguns que eu chego até a me emocionar junto, de verdade, de coração mesmo, porque eu me vejo na situação daquela mãe, daquela mulher, que é aquela que ela tá desesperada, ela não aguenta mais aquilo que ela tá fazendo, e ela tá falando, eu trabalho 24 horas por dia, isso é desgastante, isso é terrível. E aí eu me coloco no lugar, e realmente, eu também pensava isso, quando eu trabalhava, né, quando eu era do CLT, eu trabalhava das 8 às 18. Aí você pensa, poxa, beleza, você trabalha muito, tal, né? Às vezes não era sempre 18 que saía, enfim. Mas, por exemplo, dava final de semana,
era final de semana, coisas que hoje é diferente. Hoje eu trabalho muito mais, só que eu não sou sobrecarregada como eu era daquela forma, como eu era naquela época. A diferença, eu acho que a grande diferença é essa, é que quando a gente faz alguma coisa que a gente não tá mais afim, qualquer coisa é muito. E aí, quando eu recebo esses tipos de relato, eu me coloco muito no lugar e eu entendo perfeitamente o que é que elas estão falando, né? A grande queixa não é trabalhar muito, de jeito nenhum. Se você pegar essa mesma mulher e colocar numa função que ela goste, ela vai voar, ela vai ser um estouro, porque o problema dela não é trabalhar muito, o problema dela é ela fazer alguma coisa que ela goste. Enfim. Então, na live de hoje, eu quis trazer muito esse ponto para a gente entender o que realmente a gente está querendo, né? É trabalhar menos? Eu também entendo, tá? Eu entendo se a sua posição seja trabalhar menos. Entendo por vários motivos, né? A gente começa a somar funções, a função de mãe, a de dona de casa, enfim. E realmente tem uma hora que começa a ficar esgotado. Mas, a partir do momento que a gente encontra aquilo que a gente quer, até eu falei um pouquinho de propósito, tudo, eu duvido que você vai querer trabalhar menos, muito pelo contrário. Hoje, eu sinto que faltam horas no meu dia, tá? Eu gostaria de ter muito mais tempo para fazer as coisas que eu gostaria. E nem por isso eu reclamo que eu trabalho muito, e muito pelo contrário, cada hora eu estou arrumando coisas novas para fazer. E eu vou pensando, eu dou um jeito, sei lá, eu vou dando um jeito. Então, eu entendi a diferença, tá? E aí, só voltando para eu não perder, né? De novo, se a sua intenção realmente é trabalhar menos, você está vindo de uma fase que você está num emprego super exaustivo, super cansativo, né? E você quer um negócio, quer trabalhar menos de horas trabalhadas, na locação é possível, é super possível, né? Eu até teve em alguma live aí que eu falei que é possível você trabalhar 2 horas por dia, e aí teve um grupinho de pessoal que não entendeu muito o que eu estava querendo dizer. Porque é isso, né? Eu sempre disse que é possível você conseguir medir o tanto de trabalho, as horas que você vai conseguir, e, consequentemente, o faturamento, né? Como disse, se você trabalhar 2 horas e ganhar 20 mil reais por mês, tem alguma coisa estranha. Mas o ponto de hoje que eu quero chegar é fazer vocês entenderem que qual é a sua necessidade nesse momento. É trabalhar menos ou trabalhar numa coisa que você goste? Eu lembro que quando eu fiz a minha transição de carreira, eu até falava isso, assim, não, eu quero trabalhar menos, mas na minha cabeça, já automaticamente, já vinha assim, não é que eu queria trabalhar menos, eu queria estar mais em casa, mais presente, eu queria estar mais com meu filho, e uma coisa muito importante que eu também falava, era assim, eu quero trabalhar numa coisa que me dê felicidade daquilo que eu estou fazendo, que eu não sinta aquela pressão de trabalhando, tá? Então, hoje eu consigo entender que a locação me proporcionou isso, porque hoje eu faço as coisas com felicidade, com alegria, e não é, né, eu falo, né, na terça acho que eu já falei isso aqui, às vezes parece meio clichê, mas não é não, e aí quando você chega nesse ponto, quando você encontra aquilo que você gosta, você vai trabalhar mais, consequentemente, e isso é bom, porque para você empreender, quanto mais, como eu disse, quanto mais energia você colocar no seu negócio, mais ele vai desenvolver, mais ele vai crescer. E lógico, eu não estou aqui incentivando um burnout coletivo, não é isso, de jeito nenhum. É muito pelo contrário. A gente também tem que entender que temos limites, né? Temos limites de horas, temos limites mentais, de esgotamento, tudo. Mas, né, é tudo mais tranquilo. Eu vou te falar que, assim, nesses 2 anos e meio, em nenhum momento eu já passei por várias fases de crescimento e de expansão da Túnel, né? Até a última que eu passei foi... A gente está agora na fase assim, de plena expansão de questões estratégicas da empresa, e aí eu vim para esse projeto aqui, que eu estou ainda incentivando as pessoas a fazerem aquilo que eu faço. Então, assim, eu estou somando atividades, mas eu posso garantir com todas as letras e do fundo do meu coração, em nenhum momento eu me senti sobrecarregada, em nenhum momento eu me senti, tipo, estressada, com aquela estafa mental, física, sabe? Em nenhum momento, juro por Deus, nunca senti isso, assim, na Túnel do Brinquedo até agora. Não vou garantir, pode ser que eu sinta isso algum dia, quando eu sentir, eu venho aqui e falo, olha,
vamos impor limites. Mas até o momento, não. E aí eu vejo que hoje eu faço muito, mas muito mais coisas do que eu fazia quando eu trabalhava como CLT. Muito mais coisas porque o negócio me proporciona isso, como eu disse, né? Hoje mesmo eu estava na rua até agora resolvendo coisas da túnel e pessoais. Então, o negócio me proporciona fazer muito mais coisas juntas, né? Eu consigo resolver, eu caso muito bem o profissional com o pessoal, porque o negócio me proporciona isso, né? Eu consigo, já falei isso aqui, eu consigo estar com os meus filhos e estar trabalhando ao mesmo tempo ali, fazendo um vídeo, fazendo um material de divulgação, enfim, porque as coisas se conversam muito. Mas eu faço tudo de uma forma prazerosa, uma forma leve, uma forma que eu goste. Então, eu não vejo problema nenhum eu trabalhar mais. E com toda certeza absoluta, eu trabalho muito mais hoje. E aí, quando eu paro para refletir sobre isso, que eu acho mais engraçado, é que assim, quando eu trabalhava no CLT, eu falava, nossa, eu não tenho tempo para nada. Não tenho tempo para nada, eu tenho que fazer muita coisa. Como eu disse, meu horário era das 8 às 18, eu batia cartão, então eu tinha que estar lá das 8 às 18. Meu Deus, não dá tempo de fazer nada. Aí eu engravidei e veio um bebê. Eu falei, agora acabou a minha vida, porque agora realmente eu não vou ter tempo de fazer nada. Aí, beleza, encaixei um bebê. Né? E até então era isso mesmo, eu estava encaixando o bebê na minha vida, eu não estava encaixando a minha rotina para aquilo que eu queria, eu estava encaixando as coisas que estavam chegando naquela minha vida. Como eu hoje acredito que tem que ser o contrário, né? Enfim, aí continuou tal, aí eu saí, né? Aí teve aquele momento que eu falei, não, chega, me desliguei e tal, aí sobrou tempo, porque, né, eu estava acostumada com aquela correria, tal, sobrou tempo, fiquei tranquila, tal. Aí comecei a túnel, aos poucos, fui indo, daqui a pouco o negócio começou a tomar proporções assim, eu sozinha imensas, né, para mim, né, para eu fazer 100% de tudo. E aí eu comecei meu Deus, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí eu engravidei. Eu falei, agora sim, se eu até hoje eu achava que eu não tinha tempo, agora acabou. Agora, sério, tanto que foi até um momento que eu fiquei um pouco em choque. Falei, como que eu vou dar conta de 2 bebês, uma empresa, enfim. E sem querer abrir mão de nada. E outra, tá? Eu nunca larguei, eu nunca deixei de lado aquilo que me fez chegar até aqui. Eu nunca deixei para lá aqueles reais motivos que me fizeram que me impulsionaram para frente, que era o quê? Ter essa minha liberdade financeira, ter essa liberdade geográfica, ter essa flexibilidade, curtir meus filhos, curtir minha casa, ter um tempo para mim, para fazer minhas coisas. Então, assim, eu queria fazer tudo isso sem abrir mão de absolutamente nada. Lógico que é difícil, não é fácil, não, né? A gente quer tudo junto, já falei. Mas a gente merece tudo junto, isso eu aprendi depois também. Então, aí a partir do momento que eu me vi com uma empresa que tinha aberto, fazia pouquíssimo tempo, fazia 4 meses que eu estava com a empresa aberta, me vi grávida, né? Já tinha um bebê, falei, agora lascou mesmo. Só que tudo isso eu vejo que quando, né, voltando no ponto que quando a gente gosta daquilo que a gente faz, quando a gente se sente produtiva, quando a gente se sente útil, né, fazendo tudo aquilo que a gente faz, a gente arruma jeito, a gente arruma tempo, a gente começa a entender quanto tempo a gente perde, a gente começa a criar prioridades. Então, assim, a minha prioridade de vida sempre foi a minha saúde, a minha família e o meu trabalho. E eu acho que tem que ser assim, não pode mudar essa ordem, né? Então, eu busco todos os dias fazer isso. E, assim, a gente vai encontrando lugarzinho na sua agenda que você fala, poxa, mas nossa, o que eu faço aqui? Não faço nada. Até lá no nosso grupo do curso, no nosso primeiro encontro, eu falei para elas fazerem isso, assim, organiza, vê tudo que você faz durante o dia e anota, né? Pega lá intervalinhos de meia hora, de 1 hora e anota. Você vai ver que tem um monte de tempo que você não sabe o que você faz. E aí, isso acontece muito quando a gente está porque no meu caso, eu ficava dentro de um escritório, porque às vezes você tinha 500, eu lembro que eu falava, eu tenho 500 mil coisas para fazer na minha casa, mas aqui eu já acabou, já tenho, né? Eu podia ir fazer, ser produtiva em outra coisa. E hoje eu trouxe tudo isso para mim. Então, claro que exige organização, né? Exige um pouquinho de disciplina que seja, mas hoje eu consigo entender que dá tempo.
tá? É isso que eu quero dizer, dá tempo. E aí eu comecei a entender quais eram as minhas prioridades. Então, eu vou dar um exemplo super básico, super simples hoje. Eu não assisto televisão. Sério, e eu amo televisão, tá? Não é que eu, não gosto, porque... Não, eu adoro televisão. Mas eu vi que hoje, raramente eu sento para assistir uma televisão. Quando eu sento é porque eu tô assistindo algum filme com os meus filhos, ou porque eu tô assistindo alguma série, algum filme que eu amo, que eu adoro sentar lá também na TV, sozinha, que é um momento meu, né? Ou eu com meu marido e tal. Mas eu vejo que, assim, diminuíram muito. E eu comecei a perceber isso esses dias, tá? É uma coisa que foi muito, assim, involuntária, né? Que eu falei, não, no lugar agora daquela meia hora que eu assistia TV ali antes do jornal, agora eu vou ler um livro. Não é isso. Foi uma coisa natural. Mas eu vi que, assim, não faz falta nenhuma. Eu não sinto falta nenhuma. Tanto que a gente cancelou a TV. Eu não tenho mais TV aqui. Eu tenho só os streamings, porque não faz falta pra gente, não sabe? E aí eu começo a entender que a gente perde um tempão em coisas que a gente nem gosta realmente. Tá? Você fala, putz, eu adoro. Não, às vezes, se você deixar fazer um dia, 2 dias, às vezes você vai deixar de fazer e nem vai perceber. Então, aquela questão do tempo, que a gente fala que tem que ter organização, sim, tem que ter uma organização, só que é muito mais fácil a gente conseguir organizar quando a gente gosta daquilo que a gente está fazendo. Então, ainda no ponto do que, sim, eu trabalho muito mais hoje do que antes, mas eu trabalho de forma leve, né? E eu acredito também, tá, que eu nunca empreendi em outra área, mas eu acredito que na alocação de brinquedos, de produtos infantis no geral, é mais gostoso, de fato. Não sei se é para todo mundo, eu acho que sim. As tarefas, né, das operações são tarefas mais prazerosas de fazer, né? Não é aquela coisa pesada, maçante, é uma coisa mais gostosa. Então, eu acho que isso me ajuda muito também. Então, assim, outro exemplo, ontem mesmo eu cheguei em casa, era, sei lá, 8h30, quase 9 horas da noite. Não fiquei com os meus filhos, realmente, ontem eu fiquei o dia inteiro longe deles. Mas, em compensação, amanhã eu vou para a praia e eu volto, sei lá quando, eu volto quando eu quiser. Então, hoje, eu faço esse balanço, né? Eu ponho na balança muito mais do que antes. Eu tenho certeza que antes eu pensaria assim: não, você prefere ficar com seus filhos ou você prefere trabalhar? Com toda certeza absoluta, assim, eu ia falar, eu prefiro ficar com meus filhos. Nossa, não tem nem o que perguntar. Hoje, como eu disse, a minha prioridade ainda é minha família e meus filhos. Mas, assim, eu não tenho problema nenhum. Aliás, eu tenho que, às vezes, colocar uns avisos, uns lembretes, porque, às vezes, eu tô lá fazendo as coisas, tô lá na função, e eu perco a noção do tempo mesmo, como aconteceu ontem. Como ontem era um dia que eu não tinha um compromisso aqui, eu não tinha que estar às 6 horas aqui, então era um dia que eu meio que deixo solto para aproveitar para fazer tudo que eu preciso. E é muito fácil se perder, porque é muito fácil aquilo que você está empenhado, é muito fácil você perder a conta aí, né? Então, hoje eu entendo que quando eu migrei para a locação, eu também eu mudei essa minha visão que eu tinha, né? Não, essas pessoas trabalham, imagina, é impossível você trabalhar 100% feliz do tempo. Não é possível sim, é impossível, talvez se você arrumar alguma coisa que você não gosta de fazer. Então, para quem tem essa dúvida, tá? Essa live, na verdade, é para vocês que têm essa dúvida, se você consegue trabalhar menos na locação, como eu já disse, você consegue. Com toda certeza você consegue, tá? Você consegue chegar num limite ali, num teto de faturamento, mas você consegue. Se for isso a sua intenção, ok. Ou se for também por um período, né? Às vezes tem, não, nesse próximo ano eu tô com um bebê pequeno, é isso que eu tenho pronto. Como eu também fiquei assim por um bom tempo, ok, né? Vai chegar naquele limite, vai ser muito difícil você crescer, porque você vai estar sozinha, você não tem mais horas disponíveis, você também não tem mais gente, enfim, né? Agora, a partir do momento que você gosta daquilo que está fazendo, que você entra no negócio, eu duvido e eu aposto com você que você vai querer trabalhar menos, tá? Às vezes é uma necessidade, como eu disse, às vezes é só aquilo que você tem, pronto, não tem muito o que fazer. Mas a partir do momento que começarem começar a abrir uns espacinhos aí na sua agenda, você vai usar todo aquele tempo útil para fazer alguma coisa produtiva para sua empresa, tá? Eu falo que vira outro filho, sim, porque você sente prazer em ver crescendo, você sente prazer em ver os resultados. E não é só financeiro, não, né? Quando eu falo, lógico, todo mundo aqui trabalha porque quer ganhar dinheiro, com toda certeza. A gente tem que ter essa mentalidade, né?
não é hobby, não é passatempo. Mas, assim, tem outras formas que a gente começa a entender que é muito gratificante e a gente se sente muito mais útil, né? Eu falo, pelo menos por mim, tá? A gente se sente mais útil, a gente começa a desafiar a gente mesmo, né? A nossa autoconfiança melhora, enfim, um monte de coisa. Então, quando você achar que você quer trabalhar menos, na verdade, pense se você está no lugar certo, na hora certa, exercendo a função certa para você, tá? Às vezes o trabalhar menos é você tá querendo fugir de uma coisa que você não gosta mais de fazer, tá? Não é que você realmente quer trabalhar menos, tá? Sei lá, eu posso até estar errada, mas eu acho que é a mesma coisa você perguntar para uma mãe e falar: você gostaria de passar menos tempo com seus filhos? Né? A não ser que você pegue ela no momento de estafa emocional, mental e físico, ela vai olhar e falar: não, eu acho que eu passo ou o tempo suficiente ou eu passo pouco. Sempre a gente vai querer mais. Eu acho que quando você encontra aquilo que você gosta, é a mesma coisa. Você também vai querer passar mais tempo com aquele negócio, você vai querer cada vez mais estar presente, tá? E, de novo, falo por mim. Assim, para mim é inimaginável, quando eu trabalhava como engenheira, por exemplo, eu ir para a praia e ir levar o notebook e falar: putz, mas eu vou ter que abrir lá, nossa, sério, que eu vou ter que, meu Deus, que nervoso, sabe? Eu ia sofrendo, eu tenho certeza que eu iria ficar sofrendo. Eu tô super tranquila e super feliz que eu vou poder trabalhar de lá, tá? Assim, meus filhos vão estar lá brincando, se der para ir na piscina, vai na piscina, eles vão estar lá e eu vou estar trabalhando. E aí é isso, é equilíbrio, né? Cansei de fazer uma coisa, nossa, tô nem pensando, vou lá, tomo um café, brinco com eles um pouco, volto, foco aqui. Até agora o Davi estava aqui, ele me pesou aqui que ele queria ficar do meu lado, eu tive que mandar ele lá para a sala, porque assim, não dá. Mas assim, eu vejo que é tudo muito equilíbrio. E aí, quando a gente tem essa vida equilibrada, quando a gente consegue isso, até as coisas chatas que a gente não gosta de fazer se tornam mais tranquilas, vai, porque é aquilo, é a minoria. Eu falei muito isso na terça também. Quando é a minoria de coisas que você não gosta de fazer, mas você faz porque tem que fazer, mas passa desapercebido, porque o todo vale muito mais a pena. Então, eu acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar hoje, tá? Justamente por isso, porque eu tenho recebido, principalmente essas últimas semanas, esses últimos dias, mensagens, e eu vejo que todas são de mães, tá? 100% de mães, que estão falando isso, falando: nossa, eu trabalho muito, eu trabalho, algumas, né, tá falando assim: não acho que eu sou bem remunerada para isso, acho que, né, poderia ser muito mais, e eu trabalho muito, eu quero trabalhar menos. E em todas elas, assim, pelo pouco que eu conheço, né, pelo pouco que elas estão me contando ali, até pelo tipo de função que elas exercem, né, até pelo nível de instrução delas, tudo, você dá para sentir que aquela mulher, ela não quer trabalhar menos. Aliás, também queria fazer outro teste. Se você botar uma mulher dessa que numa coisa que ela ama e fala assim: não, você só vai trabalhar agora 2 horas. Pode parar de trabalhar. Ela vai sofrer com isso, ela vai xingar você e falar: me deixa no meu canto e não me enche o saco. Então, eu quis falar, né, quis abrir esse tema aqui em live, que é um pouquinho mais profundo, justamente por isso, porque eu comecei a entender, né, foram algumas semelhanças, tá? Foram algumas mensagens que eu recebi que eu comecei a perceber. Pouco que eu conheci, né? O pouco que elas Eita, voltei? Voltei? Acho que pausou. Oi. Voltei? Estão me ouvindo? Minha internet não está querendo colaborar hoje. Bom, minha internet está ótima aqui, ela também não está trabalhando hoje. Voltei? Bom, tudo bem. Eu vou finalizar então a live hoje para ninguém perder. Eu vou finalizar aqui no YouTube. Vou finalizar para vocês. A grande aquilo que você quer. Você realmente quer trabalhar menos? Você tem certeza disso? Ou você quer trabalhar, você quer ter horas mais produtivas, horas mais agradáveis trabalhando, tá? Você quer entender
aquilo que você precisa, né? Você quer fazer aquilo que você gosta. São coisas diferentes. Então, pensa primeiro nisso para depois tomar qualquer decisão, tá bom? Porque é muito importante a gente ter total noção daquilo que a gente procura, tá? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigada. E terça-feira tem live às 18, hein? Tchau, tchau.